Sejam bem-vindas. Então, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a ansiedade, sobre a dificuldade da gente manter o nosso melhor peso, manter uma dieta, manter todo o resultado que a gente tem de emagrecimento, né? E manter a nossa melhor forma física. Essa semana, por que eu resolvi falar um pouquinho sobre esse tema, comer por ansiedade? Porque essa semana eu estava fazendo uma pesquisa em alguns vídeos e vendo alguns comentários das pessoas sobre quais são as maiores dificuldades de manter peso ou se manter magra. E todo mundo falava sobre o efeito sanfona, o sobe e desce, né, da balança, a dificuldade que é. Então, muitas pessoas iam em vídeos de pessoas que têm muita autoridade no emagrecimento, que são muito conhecidas, e diziam, quando eu parei de fazer a sua dieta, aí eu engordei. Quando eu parei de, sei lá, fazer jejum, quando eu parei de fazer isso, quando eu parei de fazer aquilo, eu comecei a aumentar de peso. Outras pessoas que já estavam baixando cada vez mais o peso estavam com muito medo de aumentar e voltar a ser o que era antes, porque eram pessoas que estavam com, tipo, tinha emagrecido 30 quilos, 35 quilos, então elas não queriam mais ter aquele resultado anterior. Eles não queriam mais voltar a ter 30 e tantos quilos e não se amar, e não ter um bom relacionamento amoroso, ter dificuldade para trabalhar, dificuldade para se locomover, não queriam mais isso. Então, eles tinham muito medo de voltar, porque o que a maioria das pessoas fala depois de fazer uma dieta é que elas voltam a engordar. E isso acontece com mais que 70% das pessoas, né? Existem artigos científicos que nos trazem isso, que mais que 70% volta ao peso anterior, e ainda dessas uma quantidade bem significativa, que é mais ou menos 50%, aumenta mais do que tinha engordado antes. Então, se antes estava com 80 quilos, agora está com 85. Então, aumenta ainda mais o peso, além do que já tinha. Né? Então, a maioria das pessoas fala isso, e tem gente que começa a notar assim, eu preciso viver dependente de dieta, eu preciso ficar sempre fazendo dieta, porque senão eu não consigo, né? E quando eu li esses comentários sobre o efeito sanfona, o que as pessoas diziam? Eu como por ansiedade, eu como para comemorar, eu como porque eu tô feliz, eu como porque estão acontecendo coisas na minha vida, como porque tá tendo dificuldade no meu trabalho, eu como porque eu tô tendo dificuldade financeira. Então, eu acabo pela ansiedade comendo. Então, várias pessoas relataram que esse comer por ansiedade, que é aquela vontade meio louca que a gente tem de ir lá e comer demais, né? De do nada querer muito doce, ou a gente começa a repetir, né? O comer por ansiedade, ele não é simplesmente você ter mais vontade de comer. O comer por ansiedade, ele começa a te levar por uma compulsão alimentar. Ele começa a te levar para por um vício, entre aspas, né? A gente sabe que não é exatamente um vício, mas por um vício nessas repetições. Então, quando você come por ansiedade, você não vai lá e só come um pouquinho mais. Você quer uma quantidade maior, você quer repetição, você sente que comeu e não ficou satisfeita, precisa mais e mais. Então, o comer por ansiedade, ele acaba fazendo com que a gente crie ciclos de repetição e coma por ansiedade várias e várias vezes. Isso nos tire totalmente do nosso objetivo, que é ou manter o melhor peso ou emagrecer. Essa é uma das coisas que mais eu li, que as mulheres mais têm dificuldade, até homens mesmo têm muita dificuldade em manter o peso por causa desse comer por ansiedade. Agora, a gente precisa entender por que a gente acaba recorrendo à comida quando a gente está se sentindo ansiosa. A maioria das pessoas fala que é por causa dos problemas, fala que é porque está tendo dificuldades, mas ninguém sabe exatamente qual que é a causa raiz dessa ansiedade, desse comer por ansiedade.
Então, muitas pessoas acham que a compulsão alimentar é um sinal da própria ansiedade, né? Então, a compulsão alimentar é por causa da minha ansiedade, é devido à minha ansiedade. E a ansiedade é o resultado do mesmo problema que te leva para comer quando você está ansiosa, que é a necessidade de afeto materno. Então, as pessoas que trazem essa dificuldade, essa vontade de... Geralmente, quem tem compulsão, geralmente quem come por ansiedade procura muito doce e procura comida repetidamente. Então, come uma coisa não foi suficiente, come outra não foi suficiente. Eu sei porque eu já passei por esse processo. E quais são os motivos? A gente faz isso, a gente tem essa compulsão, a gente quer essa repetição porque a gente está buscando por nutrição. O nosso inconsciente está buscando por se nutrir. Mas às vezes você vai me dizer assim, mas eu estou acima do peso, ou eu não estou precisando de todas essas calorias. Realmente, o seu corpo não está precisando dessas calorias, mas o seu emocional está precisando sentir uma nutrição, sentir que ele está sendo abastecido. O seu emocional precisa sentir isso. E por que você busca comida? Porque você não está sendo abastecida emocionalmente pelo amor. Então, por exemplo, é muito normal você comer por ansiedade por um problema de trabalho. Mas geralmente esse problema vai estar relacionado a você não se sentir bom o suficiente, a você sentir que você não fez ou que houve uma reclamação do seu chefe porque você não conseguiu fazer algo que ele queria que você fizesse. Então, essa ansiedade vem muito carregada, isso vem muito carregado quando o seu chefe vai lá e falar algo para você e ele não sabe como falar. Ele não usa uma linguagem gentil com você. Como ele está reclamando de algo do seu trabalho, está reclamando de algo que você está fazendo, está falando que não foi o suficiente o que você fez, e ele está usando essa comunicação que não é uma comunicação gentil, você sentiu que ali não houve cuidado, que ali não houve amor. E você tem uma necessidade de carregar esse amor através da nutrição. Porque o fato da nutrição, a comida, ela é algo que nos preenche. Ela é algo que é um combustível, que é uma energia para dentro da gente. Assim como o amor é também. O amor é combustível, o amor é energia, o amor é aconchego, o amor é aquecimento, e é tudo que a comida também nos traz. Então, por que a gente fica repetindo, quando a gente está com ansiedade, a gente fica repetindo vários alimentos e a gente acaba querendo coisas mais quentes ou coisas mais doces? Porque esse é um nutriente que faz a gente se sentir mais aconchegada, mais segura, com mais energia. Então, ele te dá aquela sensação que você não estava tendo quanto a amor, a afetividade. Muitas vezes vai acontecer quando você está tendo um problema amoroso. E se você está com problema de relacionamento, provavelmente você não está se sentindo amada, provavelmente você não está se sentindo desejada, você não está se sentindo atraente. E aí você está buscando a comida por causa disso. Então, acaba que a gente exagera ali por estar sentindo falta em outro momento. Só que você sentir isso no momento que você está tendo dificuldade no trabalho, você sentir isso no momento que você está tendo dificuldade no relacionamento amoroso, não aconteceu simplesmente por esse problema. Isso vem lá da sua infância. Isso vem lá de uma necessidade que você teve de amor da sua mãe e que você não conseguiu receber. E aqui eu não estou falando só de mães ausentes. Muitas pessoas vão se identificar, onde elas vão entender, sim, minha mãe foi ausente, eu fui criada, por exemplo, pela minha avó, minha mãe precisou de ajuda de parentes para me criar porque meu pai morreu. Essas histórias são muito comuns aqui quando a pessoa não consegue emagrecer e quando ela me procura.
Então, é muito comum ela dizer, meu pai morreu cedo, minha mãe teve que trabalhar e ela tinha que me deixar toda semana com meus tios. Eu fui criada pela minha avó, porque aconteceram algumas coisas, minha mãe não, alguns problemas, minha mãe não conseguiu dar conta e ela deixou com meus avós. Então, essa falta já é uma falta que vai te levar ou à seletividade alimentar ou à compulsão por alimentos e comer por ansiedade. Então, você vai, quando criança, você procurou a sua forma de suprir aquilo que nem você sabia que era uma falta da sua mãe, porque a criança ainda não entende isso tudo. Então, a criança ela vai tentando suprir da sua forma. E o que é muito comum crianças, pessoas darem tudo para a criança comer porque ficam com pena. Ai, coitadinha, deixa comer, deixa experimentar, gosta de doce. Então, às vezes a gente acaba validando esse preenchimento através de comida, pensando que, coitadinha, ela é criança, deixa ela fazer. E a gente não se toca, a gente não entende que isso a gente está fazendo, na verdade, validando um problema que lá na frente, que mais tarde vai fazer com que ela cada vez tenha mais dificuldades. Não só com a alimentação, ela vai ter dificuldade com o corpo, vai ter dificuldade com a imagem, vai ter dificuldade com autoestima. São várias dificuldades que acontecem quando a gente valida esse tipo de coisa na criança. A gente entrega comidas, a gente entrega para ela coisas para comer devido a ser uma criança. Então, mas existem também outras questões. A sua mãe pode não ter sido ausente em casa, você pode não ter se sentido excluída ou rejeitada por ela, mas a sua mãe pode ter sido uma mulher forte demais. O que é uma mulher forte demais? É uma mulher que se sobrecarrega. É uma mulher que, mesmo que você tenha sido criado junto com seu pai, que eles fossem casados e tudo isso, pode ser que quem era o apoio, quem era o porto seguro da família era sempre a sua mãe. E pode ser que você tinha irmãos e ela não conseguia dar conta, justamente porque a mulher forte demais, ela se sobrecarrega dos problemas dos outros, dos problemas dos filhos, dos problemas externos, de tudo ela tenta dar conta, tudo ela tenta fazer, tudo ela tenta suprimir. E ela não vai conseguir suprir todas as expectativas de crianças que estão esperando dela amor. E isso gera o quê? Uma necessidade da gente com alimentação, uma necessidade maior, uma necessidade de repetição, uma necessidade de doces, que é sempre a necessidade de amor materno. Tá? Então, aqui não quer dizer só mães que abandonaram, mães que se separaram, mães que ficaram longe, mas também mães que estavam sempre ao seu lado, mas que não conseguiram trazer esse contato que você esperava. Você, como criança, você tinha muita expectativa e talvez não tinha esse contato. Não tinha esse preenchimento que você esperava. Também isso pode gerar em mães que não conseguiram amamentar. Então, o primeiro momento da nossa vida, é da amamentação. Se a mãe não conseguiu amamentar, não houve essa troca. Logo no início, não houve essa fonte de nutrição através da mãe, e sim, a criança, mesmo não sabendo, ela sente falta. Ela sente falta dessa nutrição através da mãe. E mais tarde, isso gera ansiedade. E vai fazer ela procurar comida quando está com ansiedade. Então, essas dificuldades que a gente tem emocionais, que a gente carrega, quanto a expectativas que a gente tinha quanto a nossa mãe, necessidade de amor que a gente tinha da nossa mãe, essas expectativas, elas todas vão se resumir lá na frente em possíveis problemas de ansiedade,
possíveis problemas de depressão e momentos onde que a gente vai procurar a alimentação e pode até iniciar uma compulsão alimentar. Como você identifica esse problema que você tem, essa necessidade de expectativa que você tinha quanto à sua mãe? Ela ficou longe de você, você tem uma história dessas, ela foi uma mulher forte demais, ela talvez, sabe, também tenha aconteceu aqui com uma pessoa que fez, uma mulher que fez a mentoria comigo, que a mãe dela, na gravidez da irmã dela, se acidentou. E aí ela foi no dia do parto e tal, se acidentou, precisou ficar na UTI, enfim, né? Houve todo um transtorno depois. Então, essa dor que a mãe dela teve muito grande, teve a bebê, conseguiu se salvar, mãe e filha conseguiram se salvar, mas essa dor grande que a mãe teve, esse medo grande que a mãe teve, os filhos, como eram muito novos, né? E essa minha cliente, como ela era muito nova, como ela era muito criança, ela se sentiu responsável por proteger a dor dessa mãe. Então, ela se sentiu responsável por cuidar demais da mãe. Então, muitas vezes, para que a mãe não precisasse sentir, sabe, de ter tempo com ela, para que a mãe não se sentisse responsável por ter mais tempo, por ficar muito tempo com ela, ela tinha uma aparência para a mãe de que estava tudo certo, de que ela estava muito bem. E às vezes lá dentro, ela como criança, ela estava querendo um colo de mãe, ela estava querendo um abraço de mãe. Mas para proteger e cuidar da mãe dela, para que a mãe dela não ficasse triste de novo, aquela situação com o parto, aquela situação do acidente, todas aquelas consequências foram tão tristes, foram tão graves ali para ela que a criança viu tudo aquilo, ela entrou com gatilhos mentais e ela fez o quê? Eu vou ficar sempre bem, eu vou ser a menina boazinha, eu vou ser a criança obediente, eu vou ficar sempre bem, para que a minha mãe não passe por dor de novo, para que a minha mãe não passe de novo por esse problema. Então, você acabou sendo essa criança, e quando você é a criança muito boazinha para proteger a sua mãe da dor, para proteger ela que ela não passe de novo por uma tristeza tão grande, que foi tão ruim você ver ela passar por aquela tristeza, que você reprime suas emoções. Reprimindo suas emoções, é muito fácil você ter momentos de ansiedade e até mesmo o próprio transtorno da ansiedade, a própria doença ansiedade. Porque você não consegue expressar quando você está com dor, quando você está com angústia. Não conseguindo expressar, não conseguindo colocar para fora, você vai precisar de algo que te dê energia. Você pode ver que no momento que você está ansiosa, parece que você está sem energia, parece que realmente você tem que colocar algo para dentro. Porque você tá faltando esse aconchego, tá faltando esse acolhimento. E se não vem ninguém para te abraçar, se não vem ninguém te botar no colo, se não vem ninguém te dar um alento, se não vem uma palavra amiga, você vai ter uma necessidade. E a comida pode ser, sim, a sua forma de recarregar o seu corpo. Só que como quando a gente está ansiosa, quando a gente está com problema, quando essas coisas acontecem, isso é tão forte que não basta, sabe, um pratinho de comida, não basta um docinho. A gente precisa de repetição, a gente precisa mais daquilo, a gente precisa mais e mais e mais. E quando esses momentos de ansiedade existem com a gente, eles não vão acontecer uma vez, eles não vão acontecer duas vezes. Eles vêm se repetindo. E isso se torna ainda mais difícil quando você está passando por um problema grave. Por exemplo, um problema de saúde na família, talvez sua mãe esteja mal, seu pai esteja mal, talvez tenha um irmão passando por um tratamento difícil. Então, é uma coisa que um tratamento, por exemplo, de câncer na família, ele pode fazer com que as pessoas fiquem um tempo todo passando por ansiedades, que fica com medo, e será como que vai ser? Será que ela vai conseguir? Sabe? Então, não é só a pessoa que está passando por aquele tratamento, você
que está perto desse seu familiar, dessa pessoa que você gosta, você vai passar por essa ansiedade o tempo todo. Você vai passar por essa dificuldade o tempo todo. E isso vai trazer, sim, vontade de você comer mais. Você se identifica com alguma dessas questões que eu falei? Você se identifica em ter sido uma menina boazinha, ter sido uma menina obediente, uma menina que deu pouco trabalho para sua mãe? Você sente que isso foi? Você era aquela menina tímida, mais quieta, mais na sua? Às vezes brincava, às vezes tinha as coisas com seus amigos. Claro, como toda criança, às vezes aprontava, às vezes fazia algumas coisas, algumas artes. Mas você sempre tentava fazer com que a sua mãe não te repreendesse, com que a sua mãe não ficasse triste com você? Você se identifica, talvez, com a mãe a filha que precisou se separar da mãe muito cedo por algum problema de abandono, por ter ficado com vô, por ter ficado com vó? Você se identifica com alguma dessas questões? Se você se identifica, aí está o seu motivo de ansiedade. Aí está o seu motivo de você procurar comida em demasia. Aí está o seu motivo por você precisar de mais um docinho, precisar repetição, precisar um alimento atrás do outro durante esse período. Esses são os motivos que podem ter causado a sua ansiedade e que por isso vão causar a vontade de comida, o excesso de comida, o doce, a compulsão. Então, hoje você precisa descobrir, hoje a gente está aqui para você descobrir aonde que está o seu porquê. Porque não adianta eu vir aqui dizer para você que quando a gente está ansiosa, a gente come menos doce, que você tem que comer isso, que você tem que comer aquilo, se a gente não tratar aquilo que levou você para a ansiedade. Se a gente não trabalhar aquilo que faz você procurar mais e mais comida. Não vai ser o suficiente, não vai te ajudar, não vai trazer aquilo que você precisa. Então, aqui que a gente faz, entende o motivo. Qual que é o seu motivo? Deixa o seu comentário, deixa aqui exatamente o que você notou, qual que é o motivo do seu da sua dificuldade, da sua ansiedade que faz você comer o que você gosta de comer. Porque você sabia que aquilo que você gosta de comer vai dizer muito aonde a gente precisa trabalhar? Vai dizer muito aonde que está a sua questão e como a gente vai superar esse obstáculo? Então, deixe isso tudo escrito. Eu gosto muito de doce, eu repito muito, eu fico nessa repetição, eu quero fazer as extravagâncias, comer um monte, quero ir para lugares onde dá para comer bastante. Então, isso a gente vai entendendo. Se você deixar aí no comentário, se você me falar, eu posso te dar até algumas orientações, eu posso trazer para você um pouco mais disso. Então, entendendo que se você se identifica com alguma dessas questões, se você se identificou com algum desses padrões de ansiedade, esse padrão que pode te levar para a compulsão alimentar, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa trazer uma solução para cada padrão. A gente precisa trazer uma atividade que reduza e que faça isso estagnar, que essa ansiedade seja estagnada, que a gente não dê continuidade a ela. Como que a gente vai fazer isso? Já que não consigo atendê-las uma a uma aqui para a gente poder entender, né? Para a gente poder ir superando, para a gente passar para a próxima página. A gente pode começar a relembrar essa situação, a lembrar dessa situação que aconteceu, por exemplo, a separação, e a gente usar aquela expectativa que a gente tinha da nossa mãe, por exemplo,
naquele momento que houve a separação, que você estava lá com a sua avó, estava com a sua tia, o que você queria? Eu só queria o colo da minha mãe. E ao invés de, talvez hoje você não possa, talvez você não tenha contato com a sua mãe, talvez sua mãe já tenha falecido, talvez ela seja uma pessoa até difícil e você não consegue sentar lá e dizer, ai, mãe, me dá aquele colo. Então eu vou dizer para você, imagine a cena de você quando criança, desses momentos onde você queria estar junto com sua mãe, onde você queria estar sendo acolhida, onde você queria estar sendo aconchegada, você mesmo fazendo isso por você quando criança. Não espera, a gente não deve criar expectativas. A gente já foi por expectativas demasiadas, claro que éramos crianças, então a gente não tinha essas noções, a gente só queria esse aconchego, a gente só queria essa segurança, a gente só queria essa proteção. Não vai ser. Já foi essa expectativa em demasia que fez você ter um vazio. Então a gente não pode ficar esperando que a nossa mãe vai mudar, ou que a sua mãe, talvez você seja uma filha adotiva, que a sua mãe biológica um dia vai voltar e vai querer conhecer você. A gente não pode ficar esperando isso, porque isso são questões que estão dentro da individualidade de cada pessoa. E aí não tem como a gente tocar e dizer, olha, agora você vai mudar e agora você vai fazer aquilo que eu sempre sonhei. A gente não consegue. Mas a gente pode dar de presente para a gente aquilo que a gente sempre sonhou. A gente pode trazer esse aconchego para a gente mesma. Porque um dos maiores problemas das mulheres ansiosas é talvez ter um pouquinho de dependência emocional, ou o que a gente chama de codependência, que é sempre esperar que alguém venha acolher, que alguém venha botar no colo, que alguém venha dizer, ai, eu quero te dar esse aconchego, eu quero te dar esse calor. Às vezes a gente fica esperando muito disso, como a gente esperou lá na infância, a gente espera isso do nosso companheiro, a gente espera isso da nossa mãe ainda, a gente espera isso do nosso pai, a gente fica esperando isso das pessoas, a gente fica esperando esse aconchego que a gente precisou lá na infância, e a gente acaba tendo ansiedade de novo. Não fique esperando o seu marido entender esse seu problema e vir te acolher e te dar um abraço. Faça esse acolhimento com a sua criança você mesmo. Então eu vou te convidar hoje para que você faça um pequeno momento, sabe? Uns 15, 20 minutos de como se fosse uma meditação, mas a gente não está trazendo aqui nada para o esoterismo, nada disso. É um momento seu, entende? É um momento onde você precisa ficar num lugar tranquila, tá? Onde as pessoas não invadam o seu espaço. Então é um momento que você vai pedir, olha, a gente vai ficar 20 minutos lá no quarto, meia hora lá no quarto, vocês me deixam lá tranquila, daí que meia hora eu volto. Então tá um momento onde vai ser só seu. Se a sua vida é muito agitada por causa de filho, tudo isso, faça isso no momento do banho, porque daí você tá lá fechadinha, você tá lá no seu momento, certo? Então a gente vai trazer isso. E traga esse acolhimento. Fale para você, imagine, tá? Faça uma respiração. Antes, bota para fora, que às vezes a gente tá num dia meio atribulado, né? A gente consegue fazer essa meditação, essa visualização num momento onde a nossa vida tá meio atribulada. Então, entra no banheiro, primeiro solta, sabe? Descarrega energia. Bota para fora através da respiração. Vou já te trazer aqui 2 opções de respiração, tá? Você, então, entrou lá no banho, tá meditando, ou botou uma musiquinha, tá lá deitadinha na cama. Puxa o ar, conta 3 segundos, tá? Então, vai puxando assim, ó. Retém o ar por 2 segundos, pelo menos. E depois solta. O soltar deixa mais tempo. 4 segundos. Então, vai puxando. 1, 2, 3. Segura. 1, 2. E solta. Deixa esse soltar ser mais longo. Para você soltar os problemas do dia, soltar as pressões do dia, soltar as tristezas do dia.
soltar qualquer energia que seja mais densa daquele dia, tá? Então, inicia fazendo isso. E depois, nesse processo, olha para sua criança. Então, se imagine quando criança, no momento que a sua mente fluir, sabe? Da forma que ela fluir. Talvez não vai ser um momento onde você lembra de uma tristeza, mas você lembra da sua criança daquele jeito. Aceita que é aquele jeito que você vai ter. E imagina você adulta na frente da sua criancinha, tá? Então, é como se fosse eu aqui agora, vendo a minha criança aqui na minha frente. Vendo eu quando pequena, eu quando criança aqui na minha frente. Tá? E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou falar para minha criança? Aquilo que eu gostaria de ter escutado. Aquilo que eu precisava. Então, você vai falar para sua criança aquilo que ela quer escutar. Você talvez não queira falar nada, você só queira abraçar a sua criança. Faça aquilo que a sua criança sonhava. Aqui eu nem falei, mas às vezes situações que você pode ter passado de abuso psicológico, abuso até mesmo físico, tá? Então, sabe, acolha a sua criança. Talvez você não tenha falado por outros problemas, você não tenha dito para ninguém, você tenha sofrido sozinha. Então, fala para sua criança, eu tô aqui, eu tô te abraçando, tô te aconchegando, tô te acolhendo, sinta o teu calor mesmo, você transferindo para sua criança. Imagine isso. Isso vai te trazer um acolhimento tão grande. Se você tiver vontade de chorar, chore. Se você tiver vontade de rir, ria. Se você precisar se abraçar mesmo, como se fosse para sentir aquilo, se abrace. Tenha o teu momento. Isso é um momento para a gente reduzir a ansiedade e para a gente ter autocuidado. A gente já inicia aqui uma prática de autocuidado. Um relaxamento, um botar para fora. Olha só que interessante. A gente cuidar da gente mesma através disso. Por que a gente faz essa técnica? Porque, como eu falei, não tem como a gente ensinar. Às vezes a sua mãe já faleceu, às vezes a sua mãe é uma pessoa difícil, ela não vai entender isso tudo. Talvez ela não vai entender. Mas você entende. Você se entende. Você sabe quais são as suas frustrações. Você sabe o que você estava esperando. Você sabe quais são as suas expectativas. Então, faça por você. Faça imaginando a sua criança na sua frente e faça por você. Isso vai ser muito gostoso. Vai ser um momento de paz. Vai ser uma redução muito grande na sua ansiedade. E isso vai te fazer querer menos comidas mais calóricas, mais açúcares, vai querer menos frituras, ou essa coisa de preciso comer uma coisa atrás da outra, que é no momento da ansiedade é o que acontece, né? A gente não quer só uma coisa, a gente quer várias. Então, isso vai ajudar você a reduzir, porque você está te dando aquilo que você sempre esperou e não recebeu. Simples. E aí você também reduz as chances drásticas desse vazio da sua criança ser dependente emocional ou codependente, o que leva geralmente a relacionamentos problemáticos ou dificuldades em relacionamento muito grande. Agora que você chegou até aqui, que você viu isso, né, que você ouviu isso, você entende por quê? Que trabalhar o teu emagrecimento na causa raiz vai te ajudar a ter menos problema financeiro, a ter menos problema de relacionamento, porque você está trabalhando um todo. Você está fazendo o seu organismo fluir. Depois que você fez essa meditação, que você acolheu a sua criança, todos os momentos que você sentir ansiedade, então quando você tiver um problema atual, você pode fazer isso. Ao invés de ir lá e comer, quando você estiver na frente da geladeira querendo atacar a geladeira porque você sabe que você está ansiosa, acolha a sua criança. É incrível. É incrível. Faça isso por você mesmo. Dê o abraço que ela precisa, dê o beijo que ela precisa, dê o amor que ela precisa, dê as palavras que ela precisa.
e você diminuirá a sua ansiedade, diminuirá a necessidade de certos tipos de alimento. No momento, você vai notar, se você fizer essa meditaçãozinha rápida e fazer esse exercício que eu estou te explicando, você vai ver que todo aquele seu problema de ansiedade, ele vai se revertendo. Porque quando a gente está ansiosa, a gente sente falta de energia, o coração palpita, a gente fica um pouco trêmula, dá uma sensação aqui na barriga, no estômago, uma sensação meio estranha, parece umas borboletinhas assim. E quando você sente esse aconchego interno seu mesmo, isso vai reduzindo. A ansiedade, ela atrapalha o seu metabolismo. Então, além de você comer mais, você vai atrapalhar a parte digestiva. A ansiedade, ela vai trazer também dificuldades lá no movimento peristáltico do seu intestino. Então, quando você está nesse momento de ansiedade, além de você... O problema não é só você comer muito, é que você come mais e todo o seu corpo sente alguma consequência da sua ansiedade. Por isso que seu coração palpita, por isso que seu estômago parece estar meio borbulhando, por isso que seu corpo treme, as suas mãos tremem, porque tudo está sendo sentido pelo seu corpo. E ele começa a trazer, assim, né? Daí eu não vou entrar nisso porque a gente trouxe aqui uma questão muito emocional, muito interna, mas aumenta cortisol, faz com que retenha a gordura, faz com que a sua digestão fique mais dificultosa, não é exatamente dificultosa a palavra, digamos que ela fica rápida demais e você acaba querendo comer mais logo depois. Então, o que acontece? Seu corpo vai tendo várias respostas negativas. Então, o que a gente precisa? Quando iniciar um processo de ansiedade, eu quebrar ele. Eu preciso quebrar ele. Que se eu quebrar ele com esse apelo que a gente está trazendo de acolhimento, de aconchego para nós mesmos, sem precisar da comida, porque a gente está dando amor para a gente mesma, a gente está dando atenção para a gente mesma, você vai ver que seu corpo ele vai começar a voltar no seu estágio mais comum, mais normal, de tranquilidade, de felicidade. Tá? E aí o seu corpo não vai ter problema no metabolismo, problema de constipação, dificuldade no banheiro, barriga estufada, porque você está trabalhando aquilo que causou em você essa ansiedade. Certo? Então, hoje trouxe aqui para você um exercício, né? Quero convidar você a compartilhar, eu vou deixar gravada essa live aqui, tá? Então compartilha com as pessoas que você conhece, compartilha com mais mulheres, porque eu quero fazer um movimento aqui junto com vocês de ter várias pessoas assistindo a minha live junta, para que a gente possa fazer o quê? Para que eu comece a fazer algum atendimento, fazer algo por você na própria live. Então as pessoas vão descrevendo nos comentários, elas vão começando a escrever aqui, e eu consigo chamar alguém para mostrar como a gente vai fazer por ela algo que vai ajudar no emagrecimento. Certo? Então, vamos fazer esse movimento, vamos fazer isso juntas. Vamos compartilhar com mais pessoas, vamos mostrar para mais mulheres, para que a gente encha essas lives aqui de pessoas e eu consiga, então, chamar alguém e fazer algo para alguém aqui já ao vivo. E você saia daqui ainda melhor. E pode ser você que está aqui. Certo? Vamos fazer isso? Vamos ajudar mais pessoas para a gente também ser ajudada? Então, gente, era isso, tá? Trouxe exercício, trouxe um momento de entendimento seu que você precisa se cuidar, que você precisa ter um momento para você, que não é só esperar dos outros, é você por você mesma, tá bom?